E aí? A gente está cercado por inteligência artificial, mas já parou para pensar como é que ela realmente entende o que a gente escreve? Como uma máquina pega as nossas palavras e, bom, consegue processar? Pois é, tem um segredinho aí. O primeiríssimo passo de todos. E é ele que nós vamos desvendar hoje. Então a grande questão é essa: por onde a IA começa? Qual é o ponto de partida para ela ler o que a gente escreve? Pode até parecer uma pergunta simples, mas a resposta é a base de tudo que a gente usa hoje que envolve linguagem. Pense em chatbots, tradutores automáticos, tudinho começa aqui. E tudo tem início com uma única etapa. Uma etapa, assim, fundamental, indispensável mesmo. Ela funciona tipo uma ponte, sabe? Sem essa ponte, a comunicação entre nós e as máquinas simplesmente não rola, não aconteceria. E aqui que entra o nosso conceito principal de hoje. A gente vai começar literalmente separando as palavras. Vamos dar uma olhada no que é a tal da tokenização. Tá, mas o que é essa tal de tokenização afinal? Bom, de forma bem simples, é o processo de quebrar um texto em pedacinhos menores. Imagina que uma frase é um muro de Lego. Tokenizar é desmontar esse muro, tijolinho por tijolinho. E esses tijolinhos são o que a gente chama de tokens. Pode ser uma palavra inteira, um pedaço dela, até um sinal de pontuação. É basicamente o jeito de ensinar a máquina a enxergar as peças que formam a nossa língua. Vamos ver isso na prática para ficar mais claro. Pega a frase: o processo é a base. O primeiro passo do computador é olhar para ela e identificar o que separa uma coisa da outra. Nesse caso, são os espaços, né? Fácil. A partir daí, ele gera os tokens. O processo é a base. Moleza, certo? Parece simples demais, mas é exatamente aqui que a coisa começa a complicar de verdade. Agora que a gente viu o básico do básico, vamos entender por que isso não é tão simples assim. A gente vai ver a diferença brutal entre um computador ler código e ler uma conversa normal como a nossa. É aí que a simplicidade vai por água abaixo. Pensa assim, para uma máquina, ler uma linguagem de programação é tranquilo. Por quê? Porque as regras são super claras, diretas, não tem muita margem para interpretação. É tudo preto no branco. Agora, a nossa língua, a linguagem natural que a gente usa para conversar, aí o cenário muda da água para o vinho. Os limites entre as palavras ficam confusos. Pega um ponto final. Ele pode ser o fim de uma frase, claro, mas e em eu a? Ele já faz parte da sigla. Essa ambiguidade toda é um verdadeiro pesadelo para um computador. E isso aqui resume perfeitamente o problema. Como a própria fonte que a gente analisou diz, ao lidar com linguagens naturais, essa simplicidade não se mantém. Não tem jeito. A complexidade, o contexto, tudo isso transforma a nossa comunicação num quebra-cabeça gigante para a inteligência artificial. E se já não bastasse essa confusão da ambiguidade, o buraco é mais embaixo. O desafio vai além. Vamos abrir um pouco o mapa e ver como a própria estrutura das línguas pelo mundo, principalmente a questão dos espaços, joga mais lenha nessa fogueira. Olha só, nem toda língua no mundo funciona igual ao português. A gente tem, de um lado, idiomas que usam espaços para separar as palavras, como o nosso, o inglês. São os idiomas com delimitadores. Mas do outro lado, tem idiomas como o chinês e o tailandês que simplesmente não usam espaços. É tudo junto. Agora, pare e pensa no desafio que é para um algoritmo. Se não tem a dica do espaço para se guiar, como é que ele vai saber onde uma palavra acaba e a outra começa? Para um computador, olhar uma frase como essa em português vá lá, relativamente fácil. Os espaços funcionam como placas na estrada. Eles mostram direitinho onde parar, onde seguir. É um guia visual, super importante para a máquina. Agora, e aqui, numa frase em chinês, cadê os espaços? Não tem. Para o computador isso aí é só uma sequência de caracteres, uma coisa só. A tarefa de descobrir o que é a palavra e o que não é, isso se chama segmentação, fica absurdamente mais difícil. Precisa de algoritmos muito, mas muito mais inteligentes, só para conseguir decifrar o básico. Então, juntando tudo isso, a ambiguidade, a falta de espaços, todos esses desafios mostram uma coisa. Mesmo sendo tão complexa, a tokenização é a base de tudo. É o alicerce. Vamos entender agora por que ela é tão crucial. O ponto é o seguinte: a tokenização é o passo número 1, o mais básico e essencial do que a gente chama de processamento de linguagem natural. Pensa nela como o alicerce de um prédio. Os tokens, aqueles pedacinhos, são os tijolos. Tudo que a IA vai fazer depois,
Análise de sentimento, tradução, resumo, tudo vai usar esses tijolos. Agora, se o alicerce for mal feito, se a tokenização der errado, o prédio inteiro cai. Simples assim. Nada mais funciona. Resumindo a história toda, sem uma boa tokenização, pode esquecer. Não existe IA que consiga entender de verdade a linguagem humana. É a chave que abre a primeira porta. É, como a gente viu, a base de absolutamente tudo. Isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se só o primeiro passo, que parecia ser só separar palavras, já é esse negócio complexo, cheio de desafios, imagina o que vem depois. Quais são os próximos degraus que a IA tem que subir nessa jornada para um dia, quem sabe, nos entender de verdade?